Então, me chamo Pauline, sou mãe do Theo. O Theo hoje está com 4 meses, né, 19 semanas. E eu conheci o perfil da doutora Larissa foi através do anúncio do Instagram. Ele estava, acho que com um pouquinho menos de um mês, e a gente estava vendo uma fase assim que eu me perguntava onde eu tinha me enfiado. Tinha desejado tanto ser mãe, mas quando eu me vi naquela situação, acordando 8 vezes, 9 vezes à noite, foi desesperador. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E eu acho que eu já comecei a dar uma pesquisada, porque a minha sogra ficou comigo 15 dias, minha mãe não pôde vir. Ela ficou comigo durante 15 dias, e nesses 15 dias o Theo foi um anjo. Teve uma noite, assim, que acho que com uma semana de vida ele dormiu 8 horas à noite. Aí eu falei, gente, é meu filho mesmo, que eu adoro dormir também. Aí eu falei assim, gente, esse menino maravilhoso, dorme, que é uma beleza. Parece que foi só a minha sogra que foi ir embora que as coisas desandaram. Ela foi com 15 dias. Eu me lembro que ela foi num domingo de manhã. Quando foi de domingo para segunda, o Theo deu uma crisezinha à noite, assim, que ele parou de chorar 3 horas da manhã. Foi o start, como se diz. E eu não tinha noção nenhuma de sono, de bebê, de nada. Eu nunca tive uma experiência com bebês próximo, né? Tive uma sobrinha, mas eu já morava longe, então eu não acompanhei ela tão de perto, enquanto bebezinha. Então eu não sabia. Para mim, eu sabia que bebês acordavam de madrugada, mas eu pensava assim, deve acordar porque tem fome, não porque ele não sabe dormir, né? Mas, como diz equívoco meu, estudei tudo sobre parto, parto normal, parto humanizado, e o pós em si eu não sabia de nada. Então, minha sogra foi embora. Nesse primeiro dia ele deu essa crisezinha, eu acredito que tenha sido alguma coisa a respeito de cólica, enfim. Quando foi já na segunda-feira, a partir de segunda-feira, realmente aí começou, como diz, o pesadelo. Ele não dormia durante o dia. Eu não sabia o que fazer. Tentava fazer ele dormir a qualquer custo, mas às vezes provavelmente ele não estava com sono, né? E virou aquele ciclo. Eu não sabia nada de janela de sono, nada de nada. Eu era um zero à esquerda, literalmente, com bebês. E acho que eu comecei a dar uma pesquisada na internet e o Instagram ele sugere algumas coisas, né? Já desde a gravidez pesquisando muita coisa, e me sugeriu, e eu comecei a ver as caixinhas de pergunta, comecei a ver as lives. Eu acho que estava bem na semana, e acho que ia começar a semana das lives, né? Das lives gratuitas. Aí eu comecei a assistir, eu lembro que eu tipo meio que maratonei, porque eu já estava meio que no finalzinho, assim, enquanto eu dava de mamar para ele de madrugada, ou durante a noite, quando eu ia fazer ele dormir, eu ficava com o fone no ouvido e o celular do ladinho, assim, para não... Porque eu já tinha visto na caixinha de pergunta que luz não era bom, então algumas coisinhas eu já conseguia fazer. Mas não foi o suficiente, porque eu lembro que uma das coisas que fez piorar muito a situação, eu lembro que quando a minha sogra estava aqui, ele teve um pouquinho de icterícia. Então, minha sogra ela é enfermeira também. Ela falou assim, não, vamos dar banho de sol nele. Então, todos os dias ela levava ele para dar banho de sol nele. Ótimo. Quando ela foi embora, eu não conhecia sobre rotina, não sabia dessa importância, já tinha resolvido o problema da icterícia. Eu falei, pronto, não precisa, né? Então, aí, com as questões das caixinhas de pergunta, eu vi lá que as sonecas, elas, um tempo bom de soneca era 2 horas. Então, eu fazia de tudo para que todas as sonecas dele durassem 2 horas. Só que aí, o que ele aprontou comigo? Inverteu o dia pela noite. Ele estava acordando de 8, 9 vezes à noite. Ele acordava de 45 em 45 minutos.
Meu Deus. E eu já estava desesperada. Teve uma noite que o Thiago, meu esposo, acordou. Eu tinha acordado para dar de mamar. Ele acordou com o meu choro, não foi nem com o choro do Theo. Que eu acho que juntou hormônio, né? Aquela coisa do puerpério, você não dormir direito. Eu chorava, assim, que o Thiago chegou assustado, assim, tipo assim, aconteceu alguma coisa com ela ou aconteceu alguma coisa com o Theo e ela tá desesperada. Mas era de cansaço mesmo. Aí, quando eu vi você falando do curso, eu fiquei pensando, eu falei, gente, deve ser uma fortuna, né? Deve ser uma coisa, assim, de outro mundo. Eu conversei com o Thiago, aí ele ainda falou, ele falou, não, isso daí é pra gente rica, esse negócio de consultoria do sono, né? Não é pra gente, não, vamos fazer outra coisa, sei lá o que a gente vai fazer. Aí eu lembro que no dia que você divulgou o valor, eu falei para ele compra, pode comprar, compra, porque esse menino tem que dormir, senão como é que faz? Meu esposo não ia trabalhar mais, ele já estava de home office, mas estava um pouco liberado para voltar para a filial, né, onde ele trabalha. E ele não ia, porque ele ficava preocupado comigo, porque eu ficava o dia inteiro chorando, porque eu não conseguia fazer o Theo dormir, consequentemente eu não descansava, e chegava de madrugada ele continuava acordando. Era um looping, né? Era 24 horas. E eu lembro Bola que... de neve, hein? Uma bola de neve. Eu lembro que não sei se você vai lembrar, você deu uma olhadinha aí antes, mas a análise da rotina dele, né, dos 7 dias, ele tinha 8, 9 despertares, assim, era uma coisa louca. E nisso porque a gente já estava no processozinho, né? Já tinha, como se diz, já sabia que tinha que ter a sequência de atividades, dormir no escuro. Aí eu acho que, né, na nossa primeira reunião você me ajustou essa questão dele estar trocando o dia pela noite, porque eu também não fazia ideia de que isso podia acontecer, né? Aí foi um dos primeiros ajustes que a gente fez. Aí, e nisso foi uma transiçãozinha também, porque ele conseguia fazer sonecas longas, né? Aí foi bem na transiçãozinha também que ele passou a fazer sonecas mais curtinhas, de 45 minutos. E para a gente prolongar ela um pouquinho, aí veio a questão dele fazer sonecas no colo, né? Eu lembro que ele tinha umas 4 semanas, quando eu comprei, 4, 5 semanas, e eu lembro de você falar que com 7, 8 regularizava o primeiro soninho, né? Gente, eu tava enlouquecida para chegar essas 8 semanas logo. E eu lembro que a dele demorou um pouquinho mais, eu acho que foi com umas 9, 10 semanas, assim, que aí ele começou a dormir um pouquinho mais. Mas foi uma glória, uma glória. Assim. Quantas horas seguidas, E nisso, Paulinho? hoje, ele Na dorme? época, vamos chegar Na lá. época, não, na época eu acho que ele ia até 11, meia-noite. Pronto, Mas ele, perfeito. né, quando mais novinho, eu colocava ele para dormir 6 horas. Eu era um pouquinho mais cedo, hoje eu já coloco ele às 7. Então dava umas 5 horas de sono seguidas aí nesse primeiro período. Umas 5 horas. E assim, eu e meu esposo, a gente já tem o hábito de dormir cedo, 9 horas, que ele acorda cedo para correr. Então a gente. E eu entrei no mesmo embalo. Então a gente dava 8h30, 9 horas, a gente já dormia antes de ter o Theo. Aí com ele desse jeito, eu falei assim, eu preciso dormir. Ele dormia, eu acho que eu comia e ia dormir junto. Mas Perfeito. ainda assim acordava algumas vezes à noite. Aí eu lembro que um outro ajuste que a gente fez também foi a questão do arrotinho dele, lembra? Que ele estava muito plano e ele acordava, assim, não tinha uma outra justificativa, né? Aí acho que você pegou no feeling, né? Pegou essa questão e aí já foi um outro ajuste que já melhorou, tipo, foi, sei lá, de uns 4 despertares, a gente já caiu para uns 3, 2, já diminuiu, já foi. E eu acho que foi bem nesse período que ele fez a primeira noite inteira de sono. Tava com que idade? Gente, ele tava com 2 meses. Foi um pouquinho antes dele tomar a vacina, porque eu lembro que no dia da vacina ele também dormiu a noite inteira.
Então foi um pouquinho antes. Eu falei assim, gente, mas assim, a gente não dorme, né? A gente não vai completo, né? A gente acorda para olhar a babá eletrônica tem várias vezes. E foi só melhorando, assim, até aí com uns 3 meses, mais ou menos, aí a última vez que ele dormiu a noite inteira foi no dia da vacina dos 2 meses. Aí até os 3 meses ele não tinha dormido mais a noite inteira, assim, mas acordava 1, 2 vezes no máximo. E assim, uma das vezes ele mamava, na outra vez ele se contentava em ser ninado só. Ele não, acho que ele não estava com fome, né? Podia ser fome mesmo o despertar dele também, que é muito novinho, né? Podia. Mas aí eu Mas lembro aí que você teve o feeling que não precisava. E se ele aceitou, se ele aceitava dormir ninando, é porque não era fome. Quando é fome, eles não aceitam dormir sem não mamar. aceita. E é desse jeito mesmo, porque assim, sempre a primeira vez que ele acorda, independente, às vezes ele acorda entre 1 hora ou às vezes mais próximo às 4. Varia esse horáriozinho. Assim. Ele já, tipo assim, se eu já não deito ele, enquanto eu tô indo pra poltrona, se eu já não deito ele, ele já fica desesperado. Tipo assim, ela vai tentar me fazer dormir de outro jeito. Esperto esse menino Theo. Ele, ele é esperto, esse menino. Ele é uma graça. Aí, com 3 meses, nós fizemos a viagem, né? Que a gente foi para casa dos meus pais a gente ficou um tempo na casa dos meus pais e outro na casa do meu sogro. Como é que foi E lá? foi uma surpresa boa, muito boa, porque eu estava muito tensa. Porque assim, aqui Ainda a eu moro em rotina, São né? Paulo, eu moro em São Paulo, minha família toda de Goiânia, do meu esposo também. Então, aqui a gente. E quando a minha sogra esteve aqui, ela foi super respeitosa. Ela queria botar faixinha no umbigo, eu, sogra, não precisa. Ela queria dar chazinho, eu falei, sogra, não vamos dar, não. Então, ela foi super respeitosa. Ela, em momento nenhum, me criticava, fazia alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu vou chegar em Goiânia. O Theo. Porque, assim, os palpiteiros de plantão, eles, como diz, contam o milagre, mas não contam o santo, né? Teve uma noite Perfeito. que eu lembro que teve uma noite que eu tava tão desesperada com o Theo acordando 7, 8 vezes, que minha mãe me mandou mensagem bem na hora. Ela falou, oi, tudo bem? Tipo assim, um oi, tudo bem de cumprimentar, né? Aí eu, não, tudo bem, não sei o quê. Eu, mãe, pelo amor de Deus, que jeito que eu dormia? Que jeito que você me fazia dormir? Aí ela, uai, você mamava no peito e dormia. Eu falei, mas eu dormia a noite inteira? Ela, a noite inteira. Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Pelo amor de Deus. Eu ficava desesperada. Porque assim, você fala que ele dorme no peito. Ah, não, não pode. Você fala que dorme ninando. Ah, não. Você fala que acorda. Não, mas tem que dormir a noite inteira. Sempre tem uma crítica. Eu falei assim, eu falei assim, não, o jeito dela deve ter algum segredo, alguma coisa de extraordinário, né? Porque todo jeito que a gente faz tá errado. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o Theo só faz soneca no colo, não dorme no carrinho, assim, durante o dia era só no colo mesmo, só no colo mesmo. E durante a sonequinha ainda fazia aquela mamadinha para voltar a dormir, né? Porque se não mamar, vai completa mais ou menos assim 1 hora e meia, 2 horas, que eu não deixo ele mamar mais para ele realmente acordar. Ele vira um berreiro, né? Tipo assim, eu quero dormir mais. Então eu falei assim, gente, eu vou ser criticada de todos os lados, né? Rotina, coisa que não é hábito. Essa questão de dormir no colo, de dormir no escuro, sem barulho. Eu falei, gente, eu vou ser alvo de chacota, de crítica, de tudo. Eu tava super tensa, sem contar o medo dele estranhar tudo e embananar tudo, né? Porque assim, ele não tava dormindo a noite toda completa, mas ele acordava uma vez, no máximo 2 vezes. 2 vezes era, inclusive, raro, ele acordava uma vez só. Enfim, fomos. O primeiro desafio era a viagem em si, né? Nós compramos um bercinho que ele acopla no cinto de segurança para a gente poder viajar a noite inteira e ele dormindo. Legal. Aí, ok, funcionou, beleza. Primeiro passo, ok, deu certo.
Aí chegando lá, para minha surpresa, assim, e engraçado foi que eu perdi o desafio das sonecas, né? Eu estava tão envolvida lá que eu não acompanhei o grupo. Quando eu vi, já estava no finalzinho já. Mas instintivamente ou não, porque assim, a gente ficou num quarto com um colchão no chão, né? Eu não tinha muito espaço nem para ninar ele andando, nem para sentar. Não tinha nem cadeira para sentar dentro do quarto. Não cabia, né? Porque tinha o bercinho dele, o colchão e uma escrivaninha que a gente fez de trocador. Aí eu falei assim, gente, eu vou deitar com ele aqui, vou dar mamar deitada e do jeito que ele é o jeito que ele vai dormir. Aí eu falei assim, vamos fazer isso. Fiz, deu certo. Deu super certo. Aí, como se diz assim, ele mamava, dormia, como eu já não mexia com ele soltava sozinho o peito, né? Eu já saía e ele continuava dormindo. E aí ele começou a alongar também por si só as sonequinhas dele. Ele já começou a fazer soneca de 1 hora, 1 hora e meia, já chegou, às vezes. Aí quando eu tinha que acordar ele, era outra crítica, né? Para não passar de 2 horas. Deixa o menino dormir! Ele não dorme nada de dia, o menino tem que dormir. Eu falei assim, mãe, mas ele não pode passar de 2 horas, mãe. Aí, enfim, aí era outra briga. Mas aí deu certo. Passou as sonecas pro colchão, né? Pra cama, junto. E durante a noite foi outra coisa. Quando eu cheguei lá, o quartinho só tinha uma persiana bem fininha, assim. Eu falei, meu Deus, esse menino vai acordar 4 horas da manhã, Senhor, me ajuda. Porque não era escuro, né? Não ficava escuro o quarto. Aí eu falei, meu Deus. Aí, tá, enfim, fomos a primeira noite, foi a noite inteira. Acordou 6 horas. E coisa boa. Aí a segunda noite, 6h30. Eu falei, meu Deus. A outra noite, 7 horas. Eu falei, gente, não volto para minha casa. Eu acho que ele vai dormir todas as noites no meu quarto agora, sentindo a minha presença. Meu esposo ficava querendo, assim, começou a me chamar de briga da estrela. Tipo, como se fosse bonequinho briga da estrela. Ele ia entrar no quarto para pegar roupa, essas coisas, para tomar banho, essas coisas. Eu falei, se você fizer um barulho, eu te mato. Se você acordar ele, você vai fazer ele dormir. Mas, assim, não chegou a acordar, não. Eles pegam um sono bem pesado mesmo. Esse primeiro período de sono é bem pesado. Principalmente o primeiro período. Depois da meia-noite, aí já fica mais leve. Mas, assim, até meia-noite, 1 hora, o soninho é bem pesado mesmo. Então, assim, não aconteceu uma vez só dele acordar lá, mas mamou, voltou a dormir e teve a vacininha dos 3 meses também, né? Que aí ele teve, assim, ficou meio febrilzinho, ficou 37,5. Para ele já foi muito incômodo, né? Ele não estava habituado e tudo. Aí, mas deu remedinho, mamou, voltou a dormir. Aí, enfim, ficamos lá 20 dias. Aí voltamos para casa. Aí coincidiu com, acho que com a entradinha dele no salto dos 4 meses. O famoso. E lá já deu uma desorganizada um pouquinho na rotina dele, assim. Eu não conseguia seguir as janelas de sono dele tão certinhas. Porque como eu estava muito envolvida com outras coisas, ajudando meu pai a arrumar a casa. Fora da rotina mesmo, né? Fora da rotina. Aí ele reclamava, dava uma choradinha, alguém pegava, entretia ele aceitava. Mas assim, eu falo assim que ele engatar nesse negócio de saber dormir sozinho, acho que ele não acorda mais na vida. Porque ele gosta de dormir. Mesmo eu fazendo a janela de sono dele mais longa, não colocando ele certinho, ele dormia que era uma beleza. Ele não estava lutando contra o sono nem nada. Aí voltamos para casa, coincidiu com essa questão do salto. E eu acho que também ele deu uma estranhadinha, né? Porque ele foi com 3 meses. Acho que cortou. Ele voltou a despertar. Pronto. Ele voltou a despertar umas 3, 4 vezes, assim, antes da meia-noite, como se estivesse em efeito vulcânico, né? Isso. Aí eu falei assim, gente, mas não tá certo.
Porque assim, a gente já voltou, eu já voltei ele pra rotininha, bonitinho. E ele não dá trabalho para tirar soneca, então ele tirava todas as sonecas bonitinho. Eu falei, não faz sentido ele tá em efeito vulcânico, né? Aí eu fui e lembrei da questão do salto. Eu falei, só pode ser isso. Aí, vendo também as caixinhas de pergunta, lendo a respeito também, aí eu vi essa questão dele de passar mais segurança ainda, né? Isso, é a regressão Durante o que vem dia. também. Durante o dia a gente já passa o dia todo junto, assim, teoricamente tá abastecido o tanquinho dele de amor, né? Mas aí eu fui e falei assim, outra opção é a questão dele tá sentindo de estar dormindo sozinho novamente no quarto. Aí foi que eu fiz eu peguei uma caminha auxiliar que a gente tem, o quartinho dele é bem pequenininho. Peguei uma cama auxiliar que eu tenho, coloquei lá e dormi lá durante uns 5 dias. Durante esses 5 dias ele já não acordou mais à noite. Já É a não segurança, acordou. né? Você vê que o apego, quando você entende, é demais. É outra coisa. E assim, essa questão das avaliações, né, que a gente vai fazendo, que é igual nas nossas reuniões, né? A gente sempre vai olhando e descartando, Perfeito. como diz, associação, As não, é não sei o quê, possibilidades, né? não, é calor, não. Calor até que ele passa um pouquinho, tadinho, porque o meu esposo fica brigando comigo que eu fecho tudo, eu lacro tudo para ficar escuro, né? Ele, mas tá calor. Eu falei assim, mas tem que ficar escuro. Bota a roupa fresca e deixa escuro. Não tem problema. Perfeito. Então a gente vai descartando as coisas, a gente vai, como diz, identificando outras, né? Desde então, ontem foi uma noite que ele acordou. Eu falei assim, eu falei, gente, só pra eu não falar lá que ele já estava dormindo diretão, né? Todas as noites seguidas. Mas isso é bom para as mães Só perceberem. para quebrar A uma. realidade é assim, né? Dorme bem um período de salto vai voltar a acordar uma vez ou outra. É isso aí, essa é a verdade, né? Isso que é verdade. É assim mesmo. Tá tudo certo. É, E é. aí, conta. Aí ontem ele acordou uma vezinha aí ele tá acordando por volta das 6 da manhã, né? E outra coisa que mudou nele, ele não. Eu acho que por conta dessa questão da segurança, dele ter dormido lá em Goiânia conosco no mesmo quarto. E chegada que eu dormi mais um pouco com ele já não acorda chorando de manhã. Ele acorda, fica no bercinho. Aí, assim, eu vejo que ele acordou, eu espero ele chamar. Que até então ele fica brincando, ele sai Perfeito. do rolinho, aí ele faz aquele girinho todo dele lá, que ele fica todo desconcertado dentro do berço. Aí passa uns 20 minutinhos, aí ele começa. Aí ele chama. Mas aí hoje ele resolveu madrugar mais um pouco. Hoje ele acordou, era 5 horas da manhã. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu virei pro lado e falei assim, vou fingir que tô dormindo, né? Mas não adiantou não. Passou uns 20 minutinhos, ele... Mas, enfim, tá sendo assim, tá muito, muito bom. Durante o dia ainda tá... Eu ainda tô tentando entender o que tá acontecendo com ele. Porque, assim, tem janela de sono dele com 40 minutos. Durante o dia, né? A primeira janela de sono dele eu não tô conseguindo acertar. Porque, às vezes, ele acorda antes de eu acordar e fica caladinho. Então, eu não vejo a hora exatamente que ele acorda. Mas eu tô calculando isso em 10 para 6 horas. Mais E ou menos o observe os horário. Que sinais aí, também, né? Veja os sinais que ele emite também, que acho que isso é a chave, assim. E isso, essa é, dificuldade que você está tendo é muito comum, Paulinho, porque ele está passando por mudança. Ele está mudando, a janela de sono está é, mudando, os sinais de sono estão mudando. Então, você já tem conhecimento. Agora é você parar e, como você falou, eu estou tentando, tô tendo uma dificuldade, mas eu estou ligada, eu estou antenada ali que ele está é, mudando. E isso é fundamental, exatamente. entender o processo realmente e ir se conectando. Cada vez mais, mês a mês, mudança a mudança, você vai se conectando e vai reorganizando. Essa é a chave realmente aí para o sucesso. É. Mas assim, até agora, mesmo bagunçadinho as sonecas, tá indo. Tá indo e, graças a Deus, não tá afetando o sono noturno dele, não. Então, ele está Tá passando pelo excelente. salto dos 4 meses, né, que vem acompanhado pela regressão, e ele está acordando uma única vez? Pois é, agora ele acordou essa noite, né? Uma vez. Ele tava fazendo direto. Eu coloco, eu Então, coloco ele para dormir entre 7 e 7 e meia, dá 6 horas da manhã ele acorda.
Então, ele Essa leva noite é que ele resolveu direto, acordar uma vez. ele leva Vai das 18, que hora você coloca? Das 19. Das 19 às 6 agora, né? Antes ele acordava às 5. Agora ele já tá indo até 6 horas. Então, ele faz 11 horas de sono seguidas, é isso? 11 horas. Que maravilha, Maravilha. hein? Maravilha. Muito bom, parabéns. Bom demais. Muito bom, Pauline. Exatamente. Muito bem, se você tivesse, Pauline, que deixar um recado para as mamães que estão aí sofrendo, igual a gente sofreu lá no comecinho, com a privação de sono, aquele cansaço, aquela exaustão, aquela insegurança, o medo de não saber se vai conseguir dormir bem algum dia na vida mais, depois que a gente tem filho. Nossa, O que você tem a dizer para elas, um recado para elas, né, para que elas encontrem forças aí em algum lugar para buscar aí realmente um sucesso nesse sono do bebê? O que você teria para dizer para elas? olha, eu diria assim para procurar ajuda mesmo. Eu fui uma pessoa que não tive rede de apoio, não tenho, né? Então essa questão da rotina ela é essencial. O curso assim salvou a minha vida mesmo. De querer já ter outro bebê já. Meu marido fica, você tá doida? Eu falei, não, já pode vir, agora eu estou craque. O menino vai dormir bem desde o primeiro dia. Que Então, maravilha! assim, eu diria que as dicas no Instagram são ótimas, ajudam demais. Mas a questão da assessoria e do conhecimento que você adquire, tanto no curso quanto de observar o bebê, é, é fora do comum, assim, tem que ser feito. É algo que precisa, um acompanha o outro, né? Igual você fala, não existe assessoria sem o curso, não existe o curso sem assessoria. Os dois têm que andar bem casadinhos, assim. E tem, tem uma luz no fim do túnel, tem um bebê dorminhoco, um bebê que gosta de dormir, eles gostam de dormir mesmo, eles aprendem a gostar de dormir, né? Mas é se dedicar mesmo. O dia é essencial para que a gente tenha uma noite de sono melhor, né? Não tem como se diz assim, esquecer o dia pensando só à noite. É uma consequência do outro. E tem solução. Tem esperança, tem outros bebês para virem, não deixem, não se deixem abater. Para quem queria ter 3 filhos, eu de repente falei assim, meu Deus do céu, acho que eu não tô querendo nem esse mais. Ai, mas é isso, é de alegria mesmo, assim, de ver o resultado, de ver que dá certo, que funciona, né? Não é só, como se diz assim, não é palpite, que você ouve cada um de um lado, são coisas que você vê que funciona para todos os bebês, né? A questão da rotina, de tudo que é estabelecido, assim, do foco, da atenção, do amor. Eu vejo o Theo, assim, é tão engraçado, porque ele sempre ficou muito comigo, mesmo meu esposo trabalhando em casa, mas durante essa viagem nossa, ele apegou muito mais ao pai. E eu percebo que chega assim no finalzinho da tarde, se ele não teve contato com o Thiago, ele começa a ficar enjoado, ele começa a querer chorar, ele começa a ficar irritado. Aí o Thiago para, ele acorda da última soneca 5h30, aí o Thiago para 5h30, aí é o tempo deles. Essa janela de sono dele é o tempo dos dois. Aí o Thiago me Legal, entrega, eu vou fazer o ritual noturno com ele, aí ele já tá outra criança, outro bebê, assim, feliz. maravilha. Ele não quer nem saber de mim. É o pai. Então, essa questão do apego, do amor, Conexão, né? do vínculo, da conexão, é muito forte mesmo. Muito É bom. isso. Adorei, Pauline, adorei nossa entrevista, Ai, que amei. bom. Estou muito feliz em saber realmente do resultado que vocês estão tendo aí, saber que eu pude contribuir para isso que está acontecendo aí na sua casa, e isso para mim realmente é muito gratificante, de verdade. Para mim é uma alegria enorme quando eu escuto esses relatos de vocês, assim, me dá muito ânimo É, para realmente continuar nessa missão, que para mim é muito prazerosa.
Então, fico muito feliz, muito obrigada por ter aceitado fazer essa entrevista, para a gente poder passar para outras mães que sim é possível, que, né, a gente precisa acreditar, buscar conhecimento, assessoria, o que for, mas que é possível recuperar essa qualidade de vida, né, que não é para desistir. Dá para ter mais de um filho, né? Dá. Muito Dá para ter mais de um obrigada, bebê. viu? Imagina. Eu também fico muito feliz, assim, se eu pudesse mesmo, acho que eu daria um curso, assim, para todas as mães. Tanto é que a Raíssa, né, a amiga minha, ela tá fazendo a assessoria com você. Tá. Assim que a bebezinha dela nasceu, ela só tava postando mil maravilhas, né? Ai, não sei o quê, não sei o quê. Aí Raíssa, tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, tem um perfil que eu sigo, ela é da Bahia também, né? Eu falei assim, qualquer dúvida que você tiver, tem a doutora Larissa, não sei o quê, se você tiver alguma coisa, dá uma olhadinha lá, assim, jogando, porque no início a gente, principalmente no iníciozinho, a gente não aceita muito esses palpites, né, essas ajudas, assim, e a gente que tá passando pelo negócio, eu mesmo tenho vontade de ajudar quem eu puder, A gente fica né, mais com empático, né? A gente informação, tem com mais tudo. A gente empatia, fica, né? exatamente. Aí eu sei que, assim, ela, tá bom, obrigada, mas não deu muita atenção, não. Aí eu acho que foi uns 15, 20 dias depois, aí ela me mandou aquela mensagem. Ela, Paulinho, obrigada pela indicação, não sei o quê, eu tô fazendo curso, né? Eu falei, viu, você precisava. E ela já tá de parabéns também, já tá toda a bebezinha dela já tá arrasando também no sono, dormindo super bem, É, tá? Elas estão ótimas. Eu que entrevistei ela bom. também esses dias, semana passada, se eu não me engano. Acho que a entrevista dela ainda não tá rodando no YouTube, devem estar entrando essa semana. Mas ela também tá super de parabéns, conseguiu consolidar uma rotina super rápido lá, bem direitinha. Então, de Ai, que parabéns. bom. Tem uns dias que eu não falo com ela, mas que Pois bom, é. bom demais. Mas obrigada pela indicação e muito obrigada por aceitar dividir com a gente aqui, tá? Essa sua história aí com o Theo. Eu desejo sucesso. A assessoria está aqui para o que precisar ao longo desse primeiro ano de vida. A gente sabe que às vezes precisa mesmo de ajuste fino. E estou aqui, Uhum. conta comigo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Um Eu que beijo. agradeço. Boa noite, Boa obrigada. Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.